Aqui coloquei alguns pontos que a gente pode se apegar na hora que estiver construindo uma lousa, construindo esse quadro, que vem antes da construção do quadro em si. Então, o primeiro ponto é a gente conseguir estruturar as nossas ideias. Então, vou dar uma aula sobre um determinado conteúdo, você faz quase que um brainstorming sobre todas as ideias que surgem na sua cabeça, associações que surgem na sua cabeça, e aí você começa a construir um fluxograma, um fluxo, que vai tornando de forma mais fluida o início e o final daquele conteúdo para você no primeiro momento. Então, bom, a gente vai sair daqui e a gente tem que chegar nesse ponto. Quais são as etapas que a gente teria que fazer ao longo desse processo para sair de um ponto e chegar no outro? Porque, possivelmente, essas etapas, num segundo momento, vão dar origem aos tópicos e subtópicos que você vai usar para construir a sua lousa. Então, depois que você já pensou em todas essas etapas no seu brainstorming, já criou o seu fluxograma de onde que você vai sair até onde você tem que chegar, começa a questão de você começar a selecionar as atividades que você vai propor em sala. E por que isso é importante? Para você saber mais ou menos onde que você vai, por exemplo, colocar um espaço para propor questões para os alunos. E até nisso a gente tem que pensar um pouco antes para que se torne uma coisa muito clara para eles na hora de copiar. Imagina o seguinte, você começou a estruturar um monte de conteúdos e foi fazendo conexões, em determinado momento você colocou uma questão. Se essa questão não estiver muito bem evidenciada na sua lousa, pode ser que na hora que o aluno for estudar, como ele copia no mesmo fluxo que você vai apresentando para ele, que ele nem consiga perceber que tem uma questão embutida ali. Às vezes, naquele ponto de 1 ponto, 2 ponto, A ponto, ele confunda com a estrutura dos tópicos que você está acostumado a colocar e não tenha percebido que tem uma questão embutida ali. Não tenha percebido, às vezes, o valor que aquela questão pode ter para o próprio estudo dele depois daquela aula. Então, a gente pensar nas atividades também ajuda a gente entender como que a gente vai poder evidenciar ou pelo menos reservar um espaço na lousa para poder resolver essas atividades. Eu lembro que um professor foi a minha primeira aula no IME. Eu cheguei à aula de álgebra linear do Major Newton e o quadro era enorme, dava para fazer umas 6, 7, 8 divisões. E o Major Newton começou a dividir o quadro, só que eu percebi que ele fazia uma coisa diferente. Ele numerava os quadros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas ele ia pulando o quadro. Ele não ia fazendo tudo na sequência. Então ele fazia 1, pulava 1, 2, pulava 1, 3, pulava 1. E por que ele fazia isso? Porque ele estava pensando em como que ele ia fazer para resolver os exercícios sem ficar na frente do quadro na hora que a gente estivesse copiando. Então, na verdade, quando ele fazia esses pulos, não existia nenhum momento, enquanto ele estivesse construindo o quadro, em que ele próprio estivesse sobrepondo alguma parte dos enunciados ou da teoria que ele queria expor para a gente. Então, aquilo era muito interessante, porque ele começou a criar uma estratégia que aquilo ficou guardado na minha cabeça, porque fazia muito sentido, e, realmente, não existia nenhum momento na aula em que ele acabava atrapalhando a nossa cópia. A gente precisava começar aquele processo de quase o aluno girafa, né, que estica o pescoço para todos os lados para tentar enxergar. Então, aquilo é uma dica legal e que ajudou bastante a gente quando a gente estava estudando. E um ponto que, assim, eu considero que é fundamental e que ajuda muito na hora de construir qualquer lousa antes de você pensar na construção da lousa, pensa em como que você quer que ela fique, que aquele conteúdo fique no caderno do seu aluno no final da aula. Ao invés de começar pela lousa, começa pelo caderno do aluno. Pega lá o caderno como se fosse seu e começa a escrever como você quer que o aluno veja. Porque no final de contas, embora a lousa ela possa gerar uma memória visual nos alunos até certo ponto, o que ele vai usar para estudar mesmo são os cadernos. Então, não adianta nada a gente, às vezes, super criar uma lousa cheia de situações, cheia de particularidades, se no caderno do aluno aquilo fica embolado. E o caderno tem as suas limitações. Ele tem as suas limitações de espaço, tem as linhas que às vezes atrapalham, às vezes ajudam a organizar as ideias. Sim. Então, tudo isso a gente precisa pensar para, antes de começar a pensar em todas as cores que a gente vai usar,
conseguir construir muito bem o conteúdo, e aí sim a gente começar a pensar em como que a gente vai passar aquilo para o quadro de fato. E aqui no último tópico é começar a criar esse esboço do quadro, ou eventualmente quem for fazer um slide, que é começar essa subdivisão em o que é um tópico, o que é um subtópico, o que é uma curiosidade, e aí começar a criar o processo de decisão do que deve ir para a lousa e do que não deve ir para a lousa, ou seja, o que é aquilo que a gente vai comentar, o que a gente vai falar, e que talvez os alunos anotem porque eles achem aquilo um barato, mas não é aquilo fundamental que deveria estar no caderno dele, que precisa estar ali, que faz toda a diferença. É a gente começar a entender até o que a gente vai usar como rascunho e como a gente vai apresentar esse rascunho para os alunos, se a gente vai precisar disso em algum momento, como é que vão ser as atividades, as imagens. Também tem outro ponto nas lousas que é interessante. Às vezes, se você tem a pretensão de dar uma aula praticamente toda em quadro, mas em algum momento mostrar um vídeo, ou mostrar uma foto, mostrar um mapa, uma coisa que você pode fazer é tentar, estrategicamente, deixar aquela parte do meio da lousa em branco em algum momento, para que você possa projetar ali o que você quer fazer. Então, além de você poder construir a aula em slide e usar as bordas para poder fazer anotações e interagir com os alunos, você também pode fazer o contrário. Você pode estruturar a sua aula na lousa e estrategicamente deixar um espaço nela para que você consiga ali reproduzir o seu vídeo, reproduzir um determinado mapa, reproduzir uma imagem que esclareça mais facilmente para os alunos. Então, essa parte desse quase que processo híbrido entre a tecnologia e a lousa tradicional, ela também é interessante da gente pensar nisso antes da gente começar a construir, para depois não acabar acontecendo aqueles momentos em que eu queria escrever aqui, pessoal, vocês já acabaram, vamos apagar isso aqui porque eu preciso desse espaço. E aí dá a sensação para os alunos que a gente não planejou toda a estrutura da aula, ou naqueles momentos que a gente se perde e fala, cara, não tem espaço para eu fazer o que eu queria. E é muito legal, né, Thiago, se a lousa e a construção da lousa, ela estiver sincronizada com o seu discurso na aula, com a sua fala. Isso que você colocou é muito importante, do roteiro da aula. Ela tem que ter um começo, meio e fim. E geralmente esse fim, ele é um fim conclusivo. Ele não tem que ser um fim apoteótico, mas ele tem que ser um fim conclusivo. E se sua lousa conseguir acompanhar isso, se as últimas informações da sua lousa, eu estou pensando em humanas no meu caso, elas tiverem uma ligação direta com aquela conclusão, que a gente sabe, pelo menos em humanas, em história, aquela conclusão daquela aula provavelmente será o gancho para a aula seguinte, sabe? Então dá para a gente montar isso. É muito legal esse ponto que você colocou. A aula não é um momento em que você tem partes desconexas, ela é um todo, né? Ela tem começo, ela tem meio, ela tem fim, ela tem dinâmica, ela tem progressão, uma conclusão que dialoga com o começo e prepara para a próxima aula, e a lousa, ela consegue passar isso, né? Se ela for pensada como você está colocando, ela transmite também tudo isso para o aluno, né? Com certeza. Acho que é muito disso, é a gente conseguir usar a lousa como uma extensão daquilo que a gente realmente quer mostrar, que só com palavras às vezes não é o suficiente, então a gente deixa registrado ali, então tem que ser um processo fluido, e ela conseguir muitas vezes até fazer esses desfechos que ficam visíveis para os alunos no final da aula de que tem algo por vir, né? Quase um próximo capítulo, cenas dos próximos capítulos. Perfeito. Aqui é mais uma dica para o pessoal que, quando for fazer um esboço do seu quadro, aí vai mais para os quadros e um pouco menos para os slides, mas é utilizar uma folha A4, pode usar em pé ou deitada, e você dobrá-la em 8 partes. Aí depois, quando você abrir a folha, ela já vai estar com as subdivisões do seu quadro prontas. E aí você pode escolher. Se você usar a folha olhando para ela em pé, as subdivisões vão ser horizontais. Ou seja, você vai ter quadros mais longos, mais compridos e menos divisões. Se você virar a folha e olhar para ela com a folha deitada, então você vai ter subdivisões do seu quadro que tem mais altura e, por conta disso,
por ter menos comprimento, tem mais subdivisões para você organizar as suas ideias. Existe uma melhor e uma pior? Não. Na verdade, você pode até mesclá-las em um determinado ponto. Mas isso ajuda muito a gente visualizar como que a gente vai conseguir transferir para o quadro, às vezes, as ideias que a gente tem, para não deixar uma ideia quebrada. Uma coisa que a gente tem que fazer a conta, às vezes mesmo, detalhada e pensar será que se eu terminar o quadro lá na direita, comecei uma ideia lá na direita, será que realmente ela vai ficar quebrada e eu só vou conseguir terminar na esquerda? Às vezes, se a gente reestruturar um pouquinho, a gente consegue deixar aquele quadro impactante. Ele começou e terminou nos olhos do aluno, ao invés de a gente ficar com aquele rabisquinho para o outro lado, mas que faz diferença, e às vezes um aluno desatento não se liga que tem uma parte do outro lado e aí deixa de copiar. Uma outra dica também é usar um caderno meia pauta. Então, uma parte tem linha, uma parte é totalmente liso. Ajuda também a entender como que vai ser transposto para o caderno, aqueles conteúdos, para o caderno dos alunos. Então, uma coisa que eu particularmente gostava de usar bastante no começo, porque no começo era muito ruim de lousa. Era uma coisa triste. E aí, o único jeito que eu arrumei de começar a aprender fui vivendo. Então, eu comecei a ver os outros professores fazendo, começava a refletir sobre aquilo. Mas eu tinha muita dificuldade em entender como que eu conseguia passar a estrutura da lousa para uma estrutura de caderno e ficasse uma coisa, fizesse sentido para os alunos. Então, comecei a usar caderno meia pauta mesmo. Eu tinha uma coleção em casa, não sei porquê, fechada. E aí, comecei a abrir, comecei a usar e começou a me passar mais segurança também. Até no momento que eu consegui soltar um pouco do caderno meia pauta e já estruturar de uma forma mais direta as lousas no papel, eu já tinha muito aquela coisa do caderno meia pauta na minha cabeça, então eu conseguia olhar para o quadro e pensar no caderno dos alunos. Então isso ajudou muito no começo. E é legal, né, Tiago, porque na hora de pensar o quadro e estruturar, né, os níveis das informações, né, o que é tópico, o que é subtópico, o que é texto. Você lembra, né, eu faço nos slides e fazia na lousa também, você viu algumas aulas minhas, né, que era um pouco isso, né, então tudo que é título está no mesmo nível, né, nesse sentido também ajuda você nessa minha pauta, que você faz ali no espaço em branco, né, e aí copia isso também na parte pautada e você tem muito bem essa visão, né. O pessoal está comentando aqui, a Tayane falou que coisa triste foi exagero, hein? Seu quadro não era tão ruim assim. E a Schuyler colocou aqui, fiquei otimista agora. Muito bom, vamos lá. Eu acho que um outro ponto que também é legal é o pessoal pensar no espaço do rascunho. Eu não pensava muito nisso no começo. E começou a fazer falta uma determinada hora, principalmente matemática, em que às vezes, para você exemplificar alguma coisa, você tem que fazer o exemplo de novo com outros números, e uma dúvida, às vezes, vai se desmembrando e você vai chegando em pontos da matéria que você nem gostaria de abordar naquele momento com os alunos. Foi uma coisa que eu peguei muito com o Guilherme, que é o espaço para rascunho. E teve uma vez que eu estava assistindo uma aula dele, que eu reparei uma coisa muito interessante. E que me fez repensar que até o rascunho é uma ciência na hora da gente montar o quadro. Exatamente. Porque ele tinha colocado a linha do rascunho, que ele sempre colocava do lado direito do quadro, ele tinha colocado a linha do rascunho um pouco maior do que eu estava acostumado. Ela estava um pouquinho mais para dentro do quadro. Eu achei esquisito, mas não falei nada no começo. Quando acabou a aula, exatamente o espaço que ele tinha planejado o rascunho estava todo preenchido. Eu perguntei para ele no final da aula, eu falei, Guilherme, eu reparei que hoje você botou uma linha de rascunho maior. Aí ele riu e falou, que hoje eu sabia que eles tinham mais dúvidas. Então, eu tinha que ter mais espaço para poder responder. Eu falei, cara, isso faz muito sentido. Muito sentido. E tem total ligação com esse processo de a gente pensar na aula antes. Se a gente já consegue, seja por experiência, seja por intuição, conseguir prever um pouco que aquela é uma aula que geralmente vai demandar mais explicações extras nossas, além de ajudar, claro, no aspecto da gestão do tempo da aula, ajuda muito a gente a planejar como que a gente vai estruturar o quadro para dar conta disso. Porque
no final de contas, qual era a grande jogada? Todas as perguntas que foram feitas na aula estavam respondidas no espaço do rascunho. Então, aquilo era uma coisa que fazia muita diferença para os alunos. Se ele teve uma dúvida, ele ia olhar para o quadro no final da aula e ia encontrar a resposta. E, às vezes, quando a gente tem que apagar o rascunho todo, várias vezes, porque o espaço é muito apertado, isso não é possível de acontecer. Então, fazer esse esboço do espaço do rascunho, dos diagramas, mapas, tabelas, figuras, criar não só os espaços, mas uma sequência que seja natural para os alunos reproduzirem no caderno. Lembrar que, às vezes, quando você passa para o próximo quadro, né, quando você passa para a próxima divisão, e você cria, às vezes, uma grande figura, que para o aluno pode ser que ele vai colocar aquela figura não do lado, mas embaixo. Então, até na hora de você esquematizar onde que você vai escrever determinadas coisas, lembrar que o espaço dele, a lógica de espaço dele é diferente do seu. Porque se não tiver espaço para ele construir a figura numa folha, pode ser que ele perca uma quantidade sensível de linhas no caderno dele, simplesmente porque ele vai ter que virar a folha para poder achar a figura. E ela faria mais sentido perto do texto que estava antes. Então, a gente começar a ir por esse ponto mais detalhista, mas que faz muita diferença. Que é aquilo que a gente sempre fala. No final de contas, eles vão ter que estudar aquele conteúdo sem a gente do lado. Então, é como se ele tivesse que olhar para aquela folha e falar, tá, mas o que o Thiago quis dizer com isso mesmo? E a resposta está ali. E ele conseguir chegar na conclusão sozinho.